vocês contarem bem isso aqui, nós estamos falando que nós vamos ter 4 competições adultas e juvenis e 4 competições de base. Nós já estamos falando em 8 datas. Isso a Chile vai abordar, né? Você vai abordar aquilo lá que nós conversamos ontem, dessas datas. Só estou dando aqui uma atropelada no que a Chile ia falar, mas só para começar a gente deixar enquadrado. Então aqui nós vamos ter 8 competições, falando de juvenil e adulto. Depois, se a gente pegar menores e o sub-16 e o sub-14, nós temos mais 4 competições, nós já fomos de 4 para 8. A gente imagina fazer umas 6 competições daquelas de meio período, então nós já estamos falando em 14. Nós temos 7 datas da confederação, que são os campeonatos brasileiros, Troféu Brasil, não sei o que lá. E nós temos um mundial que começa 5 de agosto, em Londres, certo? Então nós vemos que nós estamos com o calendário meio atropelado. Mas nada nos impede de, por exemplo, a elite, a gente realmente tem que matar essas 6, 7, 8 competições, sei lá, o comitê que vai definir até agosto. Porque, até agosto não, até junho, julho, alguma coisa assim que vai ser a última data. Você checou isso? Tem essa data já? 30 dias. 30 dias antes, então é até 5 de julho, vamos dizer assim. Então até 5 de julho nós temos que matar quem quiser fazer índice pro Mundial, tá certo? Os atletas de elite não participam aí. Participam. Mas participa dessa também? Participam, é aberto. Sabe, né? É aberto. É aberto. Se ele quiser ir, vai lá em Sertãozinho, eu quero ir. Vai, tá bem. Só que, se for seu atleta de elite, você é de Osasco, tá certo? Ele vai lá em Sertãozinho, ele vai pagar dobrado e vai pagar, por estar machucado, sei lá eu por quê, para ele entrar na final, ele vai ter que entrar por tempo, por marca, vamos dizer assim, ele vai ter que entrar por marca, porque por classificação só entra o pessoal da região, certo? O que eu ia falar? Faltou alguma... estava falando da coisa. Nós contamos aqui, nós vamos ter dias úteis, tirando emenda de feriado, não sei o que lá, papapi, papapá. 37 datas, alguma coisa assim. A Chile vai explicar melhorzinho isso aí. 41 finais de semana. Tá certo? Então, quer dizer, é uma coisa que nós vamos ter que pensar. Tá certo? Todos nós vamos ter que pensar. Isso juntos. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? O SESI que chegou um pouquinho depois, deixa eu só passar uma coisa aqui para o SESI que eu acho importante. Dos comitês, o SESI faz parte do comitê de base. Nós dividimos em 3 comitês, o de alto rendimento, desenvolvimento e do atletismo de base. Por que o SESI faz parte disso? Porque ele teve classificação no menores e no sub-18. Sub-16, perdão, que está aqui. Tá? Como classificações? A gente pegou o campeonato estadual dessas 2 categorias e pôs 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masculino e feminino, juntou tudo e deu ponto. Entendeu? Então, vocês foram os melhores classificados. Nós não oficializamos isso aqui é primeira mão em tese, porque nós estávamos esperando esse fórum, para que a gente aprove isso aqui naturalmente e vamos mandar um ofício para os presidentes dos clubes para que eles definam quem vai ser o representante legal do clube que vai vir aqui tomar essas decisões. Tá certo? Porque já houveram várias vezes dentro do comitê que se falava que mas nós vamos lá, decidimos alguma coisa lá no comitê e depois o Mauro vai e muda tudo.
Se o Mauro fazia isso, que nunca fez, mas se o Mauro fazia isso, não vai fazer mais. Porque isso aqui é de vocês. Quem vai definir o regulamento, lógico que nós vamos ter que dar parâmetros financeiros e etc. para que isso seja definido. Mas a parte técnica, vai participar lá do alto rendimento, vai participar 50, vai 40, vocês é que vão falar. Não vamos abrir a boca aqui, nós podemos ajudar a palpitar só. Mas quanto a essa parte técnica, nós não vamos abrir a boca. E das outras também. Que nem nós chegamos nesse número de 42 aí para final. Vocês têm certeza? Como é que nós vamos fazer 42 no salto em altura? Quer dizer, vamos fazer, mas vamos complicar. Certo? Então, gente, é isso que a gente quis colocar ali para o SESI, para que a gente possa trabalhar junto. A ideia, então, desses comitês é realmente criar uma forma de trabalhar para essas categorias, é isso? Exatamente. Nada impede que a gente também compita com o outro atleta no rendimento. Não, nada. O que o rendimento, gente, é tudo uma coisa, é tudo Federação Paulista de Atletismo. Assim como o pessoal assim como o Lino perguntou, o cara do alto rendimento pode participar aqui? Perfeitamente. Sem problema nenhum. Mas o cara do rendimento, vocês vão fazer 12 competições para ele? Não, 12 eu estou exagerando aqui também. Vamos fazer 6, 7, 8 competições para ele, e ainda ele vai poder mais 4 aqui? Ele é atleta, gente. Ele é atleta. Lógico que o rendimento, as competições de alto rendimento, competições curtas, etc, elas vão ter número limitado de atletas e ranking. Não adianta pôr um cara lá que o sarrafo da altura vai começar em 1,90 m. O cara falou, vai ser um salto 1,80 m. Paciência, meu, então você está fora. Ô Darcy, ali você vai opinar pelo regulamento e pelo programa horário. Sim. O que era a função do comitê é a função dessas 3 equipes agora, para a categoria sub-16 e sub-18. Sim, perfeito. Certo? Vou falar uma outra coisa. Bom, passou, eu vou relembrar. Isso aqui, dúvida, gente? Falem, por favor. Eu estou assim, isso aqui está perfeito, é ótimo, é o que nós queremos. Na prática a gente vai ver se dá certo, né? Não, eu entendo, Lino, mas assim, pode ser que alguém já tenha alguma ideia agora, fazer, isso aqui não sei o quê, mas tudo bem, fala. Essas competições divididas, elas serão em pistas sintéticas todas? Grande pergunta! Porque aí entra... Se as competições serão em pista sintética todas? Grande pergunta, porque me ajudem. Primeira e segunda região, tranquilo. Primeira região é aqui, São Paulo, São José dos Campos. São José dos Campos vai ter que vir para cá, mas tem São Bernardo, São Caetano está aprontando agora. Tem o próprio Ibirapuera, que eu não sei como está. Tá certo? Terceira e quarta. Quarta é lá a região de Campinas, então nós temos Campinas. Estou pensando assim, a grosso modo. Quinta região e sexta, nós temos Sertãozinho. Certo? Ribeirão não tem. Ribeirão tem a pista da USP lá. Mas eles não liberam. Mas aí é o caso de a gente ir lá conversar, tentar Uma conversar. reclamação contrária. O pessoal da prefeitura reclama por que não faz competição lá. Exatamente. Apesar que o cara do clube pediu competição em Sertãozinho. Ele sabe da dificuldade que é a USP. A sétima e a oitava, na oitava nós temos... Rio Preto, né? Não, Rio Preto não dá. Na oitava nós temos Jundiaí. Jundiaí é da oitava. Puta, que absurdo, mas Jundiaí é da oitava. É oitava, gente, mas a pista é muito ruim lá. Deram um tapinha lá, não sei o que, mas a pista é muito ruim. Só que nós vamos precisar de vocês,
do interior para nos ajudar no seguinte, naquilo que ele falou. Por exemplo, nós vamos fazer uma competição em Sertãozinho. Sertãozinho não tem barreira. Pô, não dá para ajudar a prefeitura a mandar um caminhão para cá, a gente põe as barreiras e leva as barreiras da federação para lá? Dá, não dá, não sei, vamos ver, não sei o quê. Porque tudo isso vai minimizar custo para nós mesmos. Uma cidade também pegar emprestada de uma cidade também, próxima. Vir para São Paulo é muito longe, mas Campinas, que é mais próximo, a USP tem. A gente ajuda a fazer essa negociação também até onde a gente vai conseguir. Mas fazermos essas parcerias. Porque bem ou mal, você vai estar levando um evento de grande porte para lá. O Clóvis está aí, né, que faz parte do comitê técnico da CBAT. Por exemplo, eu acho que nem a CBAT pode falar, mas como vai ficar essa história o ano que vem de camping, de não sei o que lá? Então, os nossos grandes atletas podem estar aqui, na sua competição. E desculpa, eu estou citando Sertãozinho porque você está aqui presente e tudo para não citar outro. Na sua competição lá em Sertãozinho. Você entendeu? Porque eles querem uma competição a mais, etc, etc. Então, ou não vai ter ninguém lá, mas vai ter um volume muito grande, porque essa competição está aberta. Então nós vamos movimentar a cidade. É gente, às vezes, se hospedando, é gente comendo, é gente fazendo uma série de coisas lá. Diana, e essa competição é um programa completo. Tem que sempre lembrar isso. É um programa de 2 dias. De 2 dias. É um programa de estadual. Então é um programa completo. Então é que nem o Mauro falou. Você vai ter hospedagem, alimentação, os restaurantes vão ganhar, os hotéis vão ganhar. Olha, no tempo que eu estava na secretaria, foi feito um levantamento. Toda a cidade que sediava os jogos regionais, ela tinha um aumento na sua arrecadação, né, na arrecadação do ICM, de cerca de 12%. E dos jogos abertos, isso é comprovado, eu ainda tenho esses estudos, e nos jogos abertos, isso subia para 45%, quando mudou a história da primeira divisão para a segunda divisão. Então, isso, não estou falando nem que vai chegar a 10%, mas vai ter ICMS, você vai ter que pedir nota lá na cidade, você vai ter que fazer tudo lá. Fala, Cláudio. 2 pontos, Mauro. O ano que vem é um ano que se apresenta bem complicado para todos, financeiramente falando. Os orçamentos todos, tenho certeza que já estão apertados, muita gente dedicando muito tempo para fazer milagre com um orçamento que vai ser reduzido e ponto, né? Então, a primeira questão é a seguinte: quando a gente fala em desenvolvimento base, me preocupa um pouco o fato de que uma cidade que não faça parte de uma região que está realizando o que teria a missão de realizar uma competição dessas, tem que pagar dobrado uma taxa para poder participar. Talvez me pareça um pouco demais, mesmo sendo uma taxa baixa. Entendeu? Então essa questão... Repete a pergunta, só porque eu não captei essa história. Quem não é da região... Quando uma competição está sendo realizada na região, na primeira ou segunda região, e alguém de uma outra região queira participar, você citou que o custo dessa competição de inscrição é o dobro, é isso? Não está fechado aquilo que eu falei, é uma proposta aberta, mas é isso. Tá? Então esse é um primeiro ponto de atenção do meu entendimento. Se a gente está falando de aumentar a base, de fazer com que seja participativo, eu acho que é um ponto de atenção importante que mereça ser revisado. Sim. Quanto à classificação, quanto à ida a uma final, e está ligado a uma questão técnica, é uma questão que o comitê pode decidir e ver o impacto disso. Certo. Mas eu estou primeiro olhando no prisma orçamentário. Certo. Já vai haver uma despesa de deslocamento, de hospedagem, alimentação, e se onerar mais ainda no que é básico, isso de certa forma me preocupa. Tá? Se a gente está querendo aumentar o número de atletas. Um outro ponto também que já me chama a atenção, antes até de você falar do outro comitê, é que
Eu fui um dos defensores desse modelo, a gente conversou bastante sobre isso, mas assim que houver o aceite das equipes, desses comitês formados, acho que o primeiro ponto seria uma reunião de alinhamento aonde se quer chegar com a ideia de cada comitê. Não vai poder ter pensamentos estanques, sem que haja uma coordenação e um fim, um objetivo específico, inclusive com metas e indicadores pré-estabelecidos. Se é alto rendimento mesmo. Nós saímos de um lugar, movimentamos, fizemos uma ação que foi proveitosa ou não, a gente tem que ter indicadores claros. E isso tem que estar alinhado entre os 3 comitês. Entendeu? Então eu já deixo aqui dois pontos de atenção que eu acho que são fundamentais a gente pensar até antes de você apresentar o outro comitê. Outro detalhe, Mauro, que eu vejo de extrema importância. Vamos imaginar que vamos ter 4 locais fixos. Vamos pensar assim, em um primeiro momento. A pergunta é, tirando a primeira e segunda região, esses outros 3 locais têm todas as condições para fazer competição completa, com colchão de salto com vara, gaiola em condições, porque esse é outro ponto que acho que é uma interrogação, para mim, uma das maiores, hoje em dia. Então vamos lá, vamos pensar. Campinas tem, Sertãozinho tem, não tem barreira e tal, mas podemos levar as barreiras. Qual outro nós falamos? Jundiaí tem. Jundiaí tem. Não tem força no Tá estado. bom, gente, ninguém falou que a federação não vai auxiliar, vai com o auxílio da prefeitura tentar auxiliar, mas assim, ele tem uma pista, etc. Então, tem. Que eram os básicos aí. Qual outro que nós falamos? Nós falamos mais um aqui? Não. Bauru tem, até tudo. Tá certo? Então nós temos esse ponto aí. A gente, antes de pensar, até pensou, pelo menos nas 4 regiões, que é uma competição em cada região, nós teríamos como fazer. Tá certo? Vamos precisar da ajuda da prefeitura, etc. Pro meu gosto, eu ainda queria fazer uma competição mais lá nos confins ali, Araçatuba, Rio Preto, Prudente, mas infelizmente nenhum deles tem condição de pista, nem de material, é de pista. Eles hoje não têm pista. Fala. Eu queria só completar um ponto do Lázaro. Eu acredito que assim, enquanto não tiver essas ações e colocar a competição fora, se for falta de estrutura, essa estrutura nunca vai chegar. Eu acho que eu vejo da seguinte forma: se tem uma dificuldade, acho que como você colocou, precisa buscar as soluções. Porque se ficar dependente sempre só do único local que tenha certa condição, vai ficar sempre no mesmo local. Eu acho que essa ideia de expandir é uma forma de desenvolver os locais que, falta o quê? Uma gaiola melhor, uma tábua, enfim. Não sei se seria um problema, acho que na verdade acaba sendo uma solução a longo prazo. Hoje, a curto prazo, para nós é um problema. Por quê? Porque a federação hoje não tem recursos. Olha, Sertãozinho, mais uma vez Sertãozinho, precisa reformar a gaiola. Não tenho condições de reformar. A federação não tem condições de reformar a gaiola de Sertãozinho. Tá certo? Nós estamos levando uma festa para lá também, gente. Nós temos que pensar nisso. Que nós estamos levando coisas boas para lá. Para a cidade que está recebendo tudo. Nada impede, e aí, mais uma vez é o comitê que vai definir isso aí, nada impede vou falar aqui porque me passou na cabeça, Oswaldo Cruz, que sediou uns jogos regionais, Oswaldo Cruz é lá na região de Prudente. Oitava região? Não, é a 6ª ou 7ª lá, se eu não me engano, acho que é a 7ª. Na região de Prudente, Oswaldo Cruz tem uma pista de carvão muito boa. Com todo o material. Com todo o material, etc. Podemos fazer essa competição lá? Podemos. Os resultados vão ficar prejudicados. Os resultados da pista. Porque do campo, não.
Mas ele não vai vir por lá por resultado, ele vai vir por lá por classificação. Também, então quer dizer, mas é uma coisa que a gente pode discutir dentro do fórum, dentro do comitê, tá certo? Esses comitês, não é ideia nossa, só se for necessário, serão reunidos juntos, eles serão reunidos separados, porque as ideias, eu entendo que o Cláudio falou, que o atletismo é um só, mas as ideias, nesse primeiro momento, são separadas. Então, a gente vai tentar fazer isso separadamente. Amanhã precisou reunir os 3 para chegar num ponto comum? Legal, reunimos todo mundo e para a gente chegar num ponto comum. Então, isso que é o que a gente tem. Mais alguma coisa sobre isso aqui? Eu acho que no grupo de comitê de desenvolvimento, você deveria incluir mais um elemento de cada região onde vai ser realizada a competição. Bauru, Jundiaí, Sertãozinho, para participar do comitê que vai organizar as provas que vão ser realizadas naquela região. Eu concordo em partes assim, porque participar do comitê é uma coisa. Ser chamado aqui, quando a gente definir as datas, vem cá, nós vamos fazer uma reunião para definir a competição que vai ser em Sertãozinho. Ela vem até aqui, a gente discute com eles o que vai ser feito, etc, etc. A participação do comitê, nós já vamos estar aumentando em mais 4 pessoas, nós vamos estar falando em 7. Nós já vimos que isso não é produtivo, gente. 7, as ideias são muito heterogêneas. A gente já fez isso aqui, e por exemplo, assim, o atletismo, eu já estava falando isso um outro dia, num outro lugar. O atletismo já é multidisciplinar. Por quê? Porque você tem, a começar dos atletas, né? Você tem desde o magrinho, levinho e ágil, até o pesado, mais forte, etc. E com isso, você tem todas as diferenciações de treinamentos e de treinadores. Certo? Então, por exemplo, quando se fala que o atletismo tem uma característica muito umbilical, porque a hora que você reúne os caras aqui, o pessoal do fundo só pensa no fundo, o pessoal da velocidade só pensa na velocidade, o pessoal do salto só pensa nos saltos, e aí por diante. Então, quer dizer, e aí cada um, e é lógico, e está certo, não está errado, quer puxar a sardinha para o seu lado. Opa! Por exemplo, aquilo que eu falei aqui. Aqui não tem nenhuma competição de 10 mil, por exemplo. Aqui a Diamond League é um negócio diferente, papapi, papapá. Então, quer dizer, e aí ele tem o que foi feito disso aí? Explica aí, Eli. É que na realidade eles fazem, esse Diamond League, eles têm uma reunião que eles reúnem todo ano e eles elegem um grupo de provas que vai ser realizado naquela competição. Então, o que acontece? Naquele ano. Então, acontece, esse ano tem 100, 200, tem algumas provas, tem dardo masculino, mas não tem feminino. Então, assim, pra gente, se a gente fazer o nosso molde, o que poderia fazer? Vamos fazer 6. 3 etapas a gente escolhe provas X e na outra Y. Eu acho que seria o ideal, porque a gente contempla todo mundo, não contempla todas em todos os eventos, mas contempla. Eu acho que isso seria o mais interessante. É meio parecido com o GP, né? É bem parecido com o GP. É que na realidade é o que sempre aconteceu na Europa nos meetings, né? Você vai para a Europa, você não compete toda semana. Eu tinha uma vantagem quando eu ia para a Europa, que eu fazia peso e disco. Então, essa semana eu fazia peso, na outra semana eu fazia disco. Mas, por exemplo, quando eu estava bem só em uma prova, às vezes eu fazia, dali a 15 dias eu fazia uma outra prova e assim ia. Aproveitando isso, porque é muito interessante. Es una de las cosas que particularmente yo he defendido hace 6 o 7 años aquí en Sao Paulo, porque la gente observó un detalle aquí en Sao Paulo muy interesante. Competición de 10.000 metros, programada por Claudio. Sí, está lá. ¿Cuántas veces, Claudio, você compitió sozinho prácticamente? Un 10.000 femenino lá, las 5 meninas suas y una de otra equipo só. ¿Por qué? Porque tenía 50 competiciones. Entonces yo voy a la que yo quiero.
Agora não. Agora você vai concentrar el salto em distância, o cara que faz triplo. E distância, esse dia se vai concentrar na distância. E vem todos os saltadores de distância esse dia, porque não tem 10 competições, tem só 5. E o treinador vai ter que ser, como existe no mundo inteiro, a programar em base a essas 5 competições, ponto. E isso lo defendi há uns 7 anos aqui, 6, 5, 4, graças a Deus estamos chegando a esse consenso para o alto rendimento, senhores. Estamos falando de alto rendimento, que tem que estar os 8 ou 10 melhores atletas de São Paulo ou de Brasil ali. Então, acontece muitas vezes, não vou correr 200 hoje, vou correr só 100. E está em 200, vazia a prova. Quantas vezes chegamos aqui, Víctor, um atleta para a final de 200? Não, pode, aconteceu. Não. E gritamos aqui, porque eu sempre falei isso, olho no olho los treinadores, gritamos não, porque tinha que ter semifinal e final. E chegava lá, não tinha ninguém em 200. Estou colocando 200, me desculpe, estou falando, e aconteceu com 800, aconteceu com muitas provas. Então, isso, com certeza acredito que vem, realmente estou falando de atletas de alto rendimento. Estou pensando lá em cima, não estou pensando em uma competição de base, não estou pensando em desenvolvimento.